Olá, vamos falar então sobre dois conteúdos que vamos trabalhar juntos, que são morfologia e física do solo. Bem, a bibliografia básica desse conteúdo é o Manual Técnico de Pedologia do IBGE, que a gente vai adotar mais nessa apresentação aqui. Contudo, também pode ser utilizado o Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo. Os dois têm definições que são semelhantes, porém não são idênticas. Bem, as características morfológicas são aquelas que são observáveis no solo com o tato e a visão, como, por exemplo, a dureza do solo, que é observada com o tato, e a cor do solo, que é observada com a visão. Bem, as características morfológicas são descritas em cada horizonte ou camada do perfil de solo. Então, por exemplo, a cor do horizonte A é diferente da cor do horizonte B, que é diferente da cor do horizonte C, e assim sucessivamente. Bem, essas aqui são as características morfológicas, então, que existem lá no Manual Técnico de Pedologia: cor, textura, estrutura, porosidade, serosidade, consistência, cimentação, nódulos e concreções minerais, presença de carbonatos, presença de manganês, presença de sulfetos, eflorescências de sais e coesão. Vamos ver então essas características, junto também com alguns aspectos físicos que vamos discutir ao longo dessa aula. Vamos começar com a cor do solo, que é um dos aspectos morfológicos mais facilmente observáveis no solo. Bem, os solos podem ter diversas cores, e essas cores vão nos dar informações referentes à composição do solo, são informações mais qualitativas a respeito da composição do solo. As cores escuras, por exemplo, estão relacionadas à presença da matéria orgânica. As cores vermelhas e as cores amareladas, elas estão relacionadas à presença dos óxidos de ferro, como por exemplo a hematita e a goetita. As cores claras, elas estão relacionadas muitas vezes à presença do quartzo, que é um mineral de cor clara. As cores acinzentadas estão relacionadas à presença de argilominerais na ausência de óxidos de ferro e de matéria orgânica, normalmente observáveis em solos com condição de excesso de água. A cor ela é determinada morfologicamente com o auxílio da carta de Mansell. Então, a carta de Mansell ela é um padrão de cores que é utilizado em quase todo mundo e que ele vai apresentar, então, esses aspectos que a gente vai observar nele, na carta de Mansell. O matiz, o valor, o croma e o nome da cor. Bem, o matiz ele está presente no canto superior direito de cada página da carta de Mansell. O matiz diz respeito ao espectro dominante da cor. Como a gente está utilizando aqui no Brasil normalmente cartas de Mansell em inglês, as letras que vão estar representadas do matiz são justamente os nomes das cores em inglês. Então, R para vermelho, Y para amarelo, G para verde, B para azul e P para púrpura. Normalmente na carta de Mansell, a gente vai utilizar das cores mais vermelho até o amarelo. Então, essas aqui, gente, são os matizes mais usuais nas cartas de Mansell para solos. Então, numa carta de Mansell para solos, 5R seria uma página da carta de Mansell onde predominam cores avermelhadas. 5Y seria uma página da carta de Mansell onde predominam cores mais amareladas. E 5YR, por exemplo, seria uma página da carta de Mansell onde predominam cores mais vermelho-amareladas. Então, isso aqui é uma página da carta de Mansell. Além do matiz, a gente também vai observar na lateral dessa página da carta de Mansell um aspecto que é o valor. Então, o valor são números que estão na lateral da carta de Mansell. E quanto menor o valor, mais escura é a cor na carta de Mansell. Normalmente, horizontes superficiais como A ou O apresentam menor valor. Já horizontes subsuperficiais como B ou C, geralmente, não sempre, apresentam um valor maior, ou seja, cores mais claras. Então, o valor ele varia de 0 a 10 e dá a tonalidade da cor. Quanto menor o valor, mais escuro é o solo. Quanto maior o valor, mais claro é a cor daquele horizonte do solo. O croma ele está na parte inferior da carta de Mansell, são também números que estão relacionados à intensidade da cor.
Então, quanto maior o croma, mais viva, mais intensa é essa cor. Então, o croma varia de 0 a 20, e ele se refere à pureza relativa ou saturação da cor. Quanto mais alto o croma, mais viva é a cor. Então, um solo que tem um croma 10, por exemplo, é um solo que apresenta uma cor bastante viva, bastante intensa. Então, um amarelo vivo, um vermelho vivo. Bem, então digamos que a gente tem uma amostra de solo e queira determinar a cor dela. O que eu vou fazer? Eu vou folhear as páginas da carta de Munsell até encontrar uma cor, uma página que seja mais compatível com aquela amostra de solo que eu quero classificar a cor. Então, digamos que a gente tenha encontrado essa página da carta de Munsell e dentro dessa página a gente tenha selecionado aquele quadradinho indicado ali em azul. Bem, então como é que a gente vai fazer a notação da cor dessa página, dessa amostra de solo? Então, primeiro a gente vai indicar o matiz, então nesse caso 10R. Na sequência, na lateral, eu vou indicar o valor, nesse caso 4. Então, vamos colocar uma barra e indicar daí o croma, neste caso, croma 2. Então, nesse caso, a cor dessa amostra de solo vai ser indicada como 10R 4/2. Então, ali 10R é o matiz, 4 é o valor e 2 é o croma. E no lado a gente vai encontrar o nome da cor em inglês. E daí lá no Manual Técnico de Pedologia existe a padronização das cores para a gente fazer a tradução padronizada e não uma tradução livre. Alguns solos também apresentam-se mesclados, ou seja, com mais de uma cor. Então essas cores que podem estar ocorrendo, elas são chamadas de mosqueados. Então o mosqueado é uma cor em menor proporção que ocorre num determinado horizonte do solo. Então, note que nessa foto, por exemplo, a cor predominante é mais acinzentada e existem mosqueados de cor avermelhada. Bem, então a cor é um atributo morfológico. Vamos falar agora de um outro atributo morfológico, que é a textura. Enquanto a cor nós observamos ela com a visão, a textura é observada então com o tato. Bem, a textura, então, ela é a proporção relativa entre as frações da terra fina, ou seja, areia, silt e argila. Então, o solo arenoso é aquele que tem, a gente sente ao tato que ele tenha mais grãos de areia. Um solo argiloso é aquele que tenha mais grãos de argila. Bem, morfologicamente, a textura é determinada a campo pela sensação ao tato ao esfregar entre o polegar e o indicador uma amostra de solo úmido. Não é para esfregar uma amostra de solo seco, ela tem que estar úmida, então a gente vai esfregar ela entre o polegar e o indicador e ter essa sensação tátil. Então, a campo, a gente vai determinar os grupamentos texturais, né? E também esses grupamentos texturais vão ser divididos depois em 13 classes texturais. Mas para quem principalmente não tem ainda muita experiência, né, vai determinar principalmente os grupamentos texturais, que seria uma simplificação da textura do solo. Então, esses aqui são os 5 grupamentos texturais: muito argiloso, argiloso, médio, siltoso e arenoso. Então, vamos ver como é que a gente identifica eles pelo tato. Então, o grupamento textural arenoso ele vai dar uma sensação áspera ao tato e faz mais barulho ao ser esfregado entre os dedos. São amostras de solo que têm no mínimo 700 gramas por quilograma de areia. Tem uma sensação muito parecida com uma areia de praia, uma areia de construção. Bem, o grupamento siltoso ele vai dar ao tato, quando tiver a amostra de solo úmido, uma sensação sedosa, de talco molhado. Então, é o solo mais, digamos, agradável de se sentir ele ao tato. São solos com teor de argila menor que 350 gramas por quilograma e teor de areia menor que 150 gramas por quilograma. Solos argilosos apresentam uma sensação ao tato fina. Então, a gente vai sentir muito pouca areia e pegajosa, embora eu ainda sinta alguns grãos de areia no solo argiloso. São solos que têm entre 350 e 600 gramas por quilograma de argila. E o solo argiloso, você vai sentir uma sensação ao tato muito fina, sem sentir areia e relativamente pegajosa. Então, embora as pessoas achem normalmente que o solo argiloso é o mais agradável ao tato, na verdade não é. O mais agradável ao tato, que é mais sedoso, mais macio, é o solo siltoso.
O solo argiloso, na verdade, ele é fino, mas não assim com uma sensação agradável, como um talco. Esse vai ser o solo siltoso. Então, solos muito argilosos têm teor de argila maior que 600 gramas por quilograma. E textura média são solos com sensação intermediária entre argilosa e arenosa, ou seja, ao mesmo tempo que é um pouco pegajosa, ela também é áspera. Então, lembra um pouco o argiloso, lembra um pouco o arenoso. Então, são solos que têm teor de argila menor que 350 gramas por quilograma e areia maior que 150 gramas por quilograma. Bem, aqui tem um mapa de teores de argila no estado do Paraná. Então, você pode perceber que no estado tem as várias grupamentos texturais, né? Argiloso, arenoso, siltoso, médio, embora predominem os solos argilosos no estado do Paraná. Então, note que no estado do Paraná é pouca ocorrência de solos arenosos, né? Então, predominam mais solos argilosos e solos de textura média para média arenosa. Bem, as classes texturais já seriam um detalhamento maior dessa textura. Então, a gente vai identificar ela com o triângulo textural, normalmente pegando resultados de uma análise granulométrica do solo feita em laboratório. Então, existem 13 classes texturais, que são muito argiloso, argiloso, argilo-arenoso, franco-argilo-arenoso, franco-argiloso, argilo-siltoso, franco-argilo-siltoso, franco, franco-siltoso, silte, franco-arenosa, areia franca e argila. Desculpe, areia. Então, como é que a gente vai entrar com os dados de areia, silt e argila obtidos no laboratório no triângulo textural? Os dados de argila, a gente sempre vai entrar com eles na horizontal. No silt e na areia, a gente vai entrar eles na diagonal, conforme indicado nesse desenho aqui. Vou mostrar num exemplo, fica mais fácil entender. Digamos que a gente tenha pego uma amostra de solo, encaminhado ela para o laboratório e obtido segundo os teores de argila, areia e silt. Então, 200 gramas por quilograma de argila, 200 gramas por quilograma de areia e 600 gramas por quilograma de silt. Observe que a soma dos três tem que dar 1.000 gramas por quilograma de solo. Lembrando que 10 gramas por quilograma é a mesma coisa que 1%, então essas proporções são a mesma coisa que 20% de argila, 20% de areia e 60% de silt. Então, ali indicado como é que entra o teor de argila no triângulo textural, na horizontal, né? Ali 200 de argila. O teor de silt na diagonal, então tem os teores de silt ali na diagonal. E os teores de areia também na outra diagonal. Então, os teores de silt, areia e argila se encontram ali no campo que está relacionado com a textura franco-siltosa. É bem simples a determinação, desde que a gente entre com os teores de argila, de silt e de areia na posição correta dentro do triângulo. Inclusive, observem que os teores de argila estão na posição horizontal, os números, os teores de silt estão inclinados e os teores de areia também estão inclinados no triângulo textural. Bem, mas como é que a gente determina o teor de areia, silt e argila, né? Então, isso é determinado no laboratório por um procedimento que nós chamamos de análise granulométrica. A análise granulométrica, ela baseia-se em dispersão do solo com hidróxido de sódio e agitação, o uso da peneira para separar a areia, e a velocidade de sedimentação para determinar o teor de argila e silt, e com isso separá-la do silt. Então, basicamente, a gente vai pegar um recipiente, vai adicionar uma quantidade determinada de solo seco em estufa e adicionar a solução de hidróxido de sódio. Agitar e passar pela peneira de 0,05 milímetros. O que ficar na peneira será a areia, né? Que a gente vai secar lá em estufa a 105 graus Celsius e obter a massa de areia. O que passar por essa peneira vai ser recolhido em uma proveta de 1.000 ml e completado com água. Então, vai ser agitado essa suspensão e, após um determinado tempo, o que ficar na suspensão será a argila, que vai ser determinada com o densímetro. E o silt vai se depositar no fundo. Na verdade, não vai determinar o silt, mas vai tirar o teor de silt pela diferença entre o que tinha de solo no início, o que foi determinado de areia e o que foi determinado de argila. Vamos ver isso em imagens, fica mais fácil observar.
Então, aqui pesando uma massa de solo, no caso 50 gramas, adicionando a solução de hidróxido de sódio, depois é colocado isso num agitador por um determinado tempo, depois esse material é passado pela peneira de 0,05 milímetros, a areia vai ficar nessa peneira e vão passar pela essa peneira o silt e a argila. É uma peneira bem fina. Então, o que passar por essa peneira vai ser recolhido, então, na proveta e vai ser completado com 1000 ml. Aqui, então, a gente tem a imagem de um densímetro. Esse densímetro vai ficar boiando nessa suspensão e, após um determinado tempo, o silt vai depositar no fundo dessa proveta e vai ficar em suspensão apenas a argila, que vai ser lida ali pela escala do densímetro. Então, aqui nesse exemplo, o densímetro ali está lendo 1007, né? Então, na verdade, 1000 é a densidade da água e o 7 é a densidade da argila que está dispersa nessa suspensão. Bem, um outro aspecto que a gente vai também falar aqui em relação à física do solo é o grau de dispersão. O grau de dispersão permite estimar a porcentagem da argila do solo que não está agregada, ou seja, está dispersa. Então, aquela argila que mesmo a gente agitando e deixando por um tempo para decantar, ela não vai acabar decantando, ela está dispersa. Bem, a argila dispersa, gente, elas podem eventualmente estar diminuindo a porosidade do solo. Então, elas não são interessantes no solo, né? Elas diminuem a qualidade física do solo. São melhores argilas floculadas, que elas permitem justamente que haja espaços entre os agregados de solo. Então, elas são mais interessantes do ponto de vista de qualidade física do solo. Então, fazendo uma analogia bem grosseira, gente, a argila dispersa seria como esse monte de tijolos. Eles não estão estruturados, estão apenas empilhados. Não há quase espaço entre eles. Agora, se eu pegar esses mesmos tijolos e construir a estrutura de uma casa, eu vou observar que vão aparecer espaços vazios maiores, né, entre esses tijolos agora. Então, seria parecido com a argila dispersa e a argila floculada. É claro que uma analogia grosseira, mas serve para a gente entender um pouco o que vem a ser dispersa e floculada. Bem, o grau de dispersão, então, ele permite estimar a porcentagem da argila do solo que não está agregada, ou seja, está dispersa. O grau de dispersão corresponde à argila dispersa em água vezes 100 divididos pela argila total. A argila dispersa em água vai ser obtida na mesma análise granulométrica que falamos há pouco, porém sem adicionar a solução de hidróxido de sódio. Então, se eu não adiciono a solução de hidróxido de sódio, o que vai acontecer? Seguindo o mesmo esquema que nós havíamos falado há pouco, uma parte da argila que está floculada vai ficar junto com a areia lá na peneira. E outra parte da argila que está floculada vai descer junto com o silt lá na proveta. Então, portanto, a gente só vai ler na proveta, ali o densímetro, aquela argila que está efetivamente dispersa em água. Porque nesse caso eu não vou adicionar hidróxido de sódio, sim vou adicionar somente água destilada no início do processo. Já o grau de floculação é a argila que não está dispersa, ou seja, está floculada, está agregando, que é uma argila mais interessante do ponto de vista da qualidade física do solo. Então, se a argila só pode estar dispersa ou floculada, o grau de floculação é 100 menos o grau de dispersão. A relação silt-argila é um índice de intemperização do solo. Então, a relação silt-argila é dado pelo teor de silt no solo, divididos pelo teor de argila total no solo. Normalmente, solos com menor relação silt-argila são mais velhos, ou seja, mais intemperizados. Bem, fazendo uma relação assim mais generalizada sobre textura e mineralogia, o que a gente observa é que normalmente na fração areia do solo predomina quartzo e minerais primários. E a proporção de minerais primários vai diminuindo na fração silt e quase desaparece na fração argila, né? Então, na fração argila do solo, o que predomina são argilominerais e oxidróxidos. Bem, fazendo uma comparação bem grosseira, digamos assim, entre solos argilosos e arenosos, sem considerar, é claro, a questão da mineralogia e da matéria orgânica, a gente podia fazer algumas afirmações generalizadas, não são específicas para todas as situações, tá, gente? Primeiro,
Solos argilosos normalmente têm maior capacidade de reter nutrientes da forma de cátions ou outros cátions também. Solos argilosos, normalmente, eles retêm mais água que solos arenosos. Solos argilosos, em geral, têm maior porosidade total. Solos argilosos também são mais pegajosos e duros, mas nem sempre. Existem, por exemplo, solos arenosos que são bem duros também. Solos argilosos normalmente têm menor risco de erosão. Não estou dizendo que eles não tenham risco de erosão. Estou dizendo que o risco de erosão é menor, geralmente. Bem, vamos falar agora da densidade do solo, ressaltando que a densidade do solo e densidade de partículas, que a gente vai falar na sequência, não são atributos morfológicos do solo, e sim atributos físicos, mas lembre que o nosso capítulo aqui é atributos físicos e morfológicos do solo. Bem, a densidade do solo, que alguns autores também chamam de densidade aparente, outros autores chamam de densidade volumétrica, ou ainda densidade global, é densidade, ou seja, massa sobre volume, no nosso caso, do solo. Então, a densidade do solo, ds, é dada pela massa do solo em gramas, divididos pelo volume de solo em centímetros cúbicos. Portanto, a densidade do solo vai ser dada em gramas por centímetro cúbico. A determinação dela é relativamente simples. A gente vai pegar um anel com volume conhecido, ou seja, ter um volume de solo. Vamos cravar esse anel na profundidade que nos interessa. Depois secar esse anel, ao solo contido nesse anel em estufa a 105 graus Celsius, para obter uma massa de solo. Ou seja, se eu tenho um volume e uma densidade, é só dividir a massa, eu tenho um volume e uma massa, é só dividir a massa por esse volume que eu vou obter, então, a densidade do solo. Então, aqui mostrando o procedimento em fotos, foi escavado o solo até a profundidade desejada, está ali o anel de volume conhecido, né, VS. A gente vai cravar esse anel no solo, pode ser até molhar o solo, se o solo está muito úmido, porque não interessa se o solo está seco ou úmido, porque o solo vai ser seco posteriormente, né? Então, nesse caso, não tem problema estar molhando o solo para facilitar cravar o anel. Depois vai ser tirar o excesso de solo, que extrapola as bordas do anel. Vai deixar essa amostra de solo secando em estufa a 105 graus Celsius. E depois vai pesar essa amostra de solo, descontando a massa do anel, obviamente. Daí eu vou ter a massa de solo, o volume do anel, dividindo a massa pelo volume, eu vou ter a densidade do solo. Normalmente, solos arenosos têm densidade maior do que os solos argilosos. Então, cuidado, às vezes o pessoal no senso comum acha que solo argiloso é mais denso. Não, solos argilosos podem ser mais duros. Isso não tem nada a ver com densidade, tem a ver com dureza, que é um aspecto da consistência. Então, em geral, os solos argilosos são menos densos que os solos arenosos. Solos arenosos têm uma densidade geralmente um pouco maior do que os solos argilosos. Normalmente, quanto mais matéria orgânica no solo, menor a densidade. A matéria orgânica tende a diminuir a densidade do solo. Aqui, por exemplo, essa pessoa está segurando um solo orgânico, né? Então, pode ser um horizonte O ou H. Então, esses horizontes orgânicos são menos densos. Por isso que essa pessoa está conseguindo segurar essa grande amostra de solo ali com a mão apenas, porque é um solo que tem uma densidade menor. Quanto mais compactados os solos, maior a densidade deles, porque a compactação vai reduzir a porosidade e com isso vai ter mais matéria sólida no mesmo volume de solo. Então, tratores, por exemplo, circulando sobre o solo, animais circulando sobre o solo, podem compactar esse solo eventualmente e aumentar a densidade do solo. Aqui, esse experimento feito na Universidade Federal de Viçosa mostra o crescimento de eucalipto em solos com diferentes densidades. Então, note que a planta crescendo num solo com densidade menor, 0,90, cresce mais do que a planta crescendo num solo com densidade maior, 1,30. Horizontes subsuperficiais do solo, como o B e o C, normalmente apresentam densidade maior do que horizonte B, o A ou o O, por exemplo. Até porque o A e o O têm mais matéria orgânica e por isso mesmo tem menor densidade. Bem, já falou da densidade do solo, agora vamos falar da densidade de partículas. Então, a densidade do solo é a massa de solo pelo volume de solo. Já a densidade de partículas, que alguns autores também chamam de densidade real, é a relação entre massa e volume das partículas, não do solo. Então, aqui nessa fórmula, dp ali é a densidade de partículas em gramas por centímetro cúbico,
P é a massa de partículas e VP é a massa, o volume de partículas. Bem, como é que a gente determina a densidade de partículas? A gente vai pegar em um balão volumétrico de 50 ml, adicionar 20 gramas de solo seco, tá? Então eu tenho uma massa de partículas. E eu vou adicionar álcool a esse balão volumétrico até completar a marca dele de 50 ml. Então, o que a gente vai verificar ali é que a diferença entre o volume do balão, que é 50 ml, menos o que eu adicionei de álcool, vai ser justamente o volume de partículas. Então, se eu tenho a massa de partículas, que foi 20 gramas, menos o volume de partículas, que é 50 ml, que é o volume do balão, menos o álcool adicionado, eu vou ter então a densidade de partículas. Nos solos, a densidade de partículas normalmente varia entre 2,6 a 2,7, podendo ser, é claro, um pouquinho maior, um pouco menor. Quanto mais minerais pesados eu tiver no solo, maior a densidade de partículas. Quanto mais matéria orgânica, menor a densidade de partículas. Se hipoteticamente, é claro que não existe isso, mas se hipoteticamente um solo não tivesse poros, a densidade de poros e a densidade do solo, a densidade de partículas e a densidade do solo seriam exatamente iguais. No entanto, como os solos têm poros, o que acontece é que quanto mais poros tiver o solo, maior vai ser essa diferença entre a densidade de partículas e a densidade do solo. Por isso mesmo que a gente vai utilizar essa proporção entre as duas para calcular a porosidade do solo, que é o nosso próximo assunto, justamente a porosidade no solo. Então, existem no solo poros que são visíveis. A gente consegue identificar eles a olho nu, né? Então, vocês podem observar nessa amostra de solo que está ali na mão, você consegue enxergar os poros ali naquela amostra. No entanto, existem poros que são menores, que a gente não consegue enxergar a olho nu, mas que podem ser vistos, por exemplo, no microscópio óptico. Estão indicados ali nessa foto, nessa imagem, como PO ali. Então, o que está indicado ali como PO são poros do solo visto no microscópio óptico. E tem poros que são menores ainda, que a gente vai observar apenas no microscópio, ou aqui que são uma quantidade menor, né? Isso a gente observa ainda no microscópio óptico, mas são poros bem menores, ou ainda poros ainda menores, que a gente só vai observar eles no microscópio eletrônico, né? Então, aqui nessa imagem, visto com um aumento aqui bem grande, né? Bem, então a porosidade é o volume de solo ocupado pela solução do solo e pelo ar do solo. Então, esses dois componentes do solo ficam ali competindo por esse espaço poroso. É claro que morfologicamente, ou seja, apenas com a visão, ou no máximo uma lupa de 10 aumentos, a gente vai identificar no máximo os maiores poros visíveis, né? Então, a gente vai conseguir identificar os poros que são observados apenas com microscópio óptico ou com microscópio eletrônico. Então, a gente vai observar apenas o tamanho e a quantidade desses poros visíveis apenas. Bem, e a porosidade total, né, para além da porosidade morfológica, né, que a gente observa? Ela seria dada pelo volume de poros, pelo volume de solo. Então, aqui o volume de poros é dado em centímetro cúbico e o volume de solo em centímetro cúbico. Então, a porosidade total vai ser dada em centímetro cúbico de poros por centímetro cúbico de solo. Bem, uma outra forma de calcular a porosidade total, mais usual, é a gente utilizar aquela relação entre a densidade de partículas e a densidade do solo. Então, a porosidade total vai ser a densidade de partículas menos a densidade do solo, divididos pela densidade de partículas, observando aí, é claro, os parênteses. Então, aqui a porosidade total vai ser dada em centímetro cúbico de poro por centímetro cúbico de solo também. Bem, a porosidade total, normalmente nos solos, varia de 0,3 a 0,7 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Ela não pode ser igual ou menor que 0 ou igual ou menor que 1, porque não existe porosidade negativa no solo, nem a porosidade pode ser maior que 1 centímetro cúbico de poro por 1 centímetro cúbico de solo, obviamente. Então, normalmente ela está nessa faixa entre 0,3 a 0,7. Claro que aqueles solos que têm porosidade total maior que 0,5 teriam, então, mais de metade do solo ocupado por poros. Bem, o que vai diminuir a porosidade do solo? Compactação do solo, estruturas menos arredondadas, daqui a pouco vai falar sobre estruturas, solos menos estruturados e textura mais arenosa. Esses são aspectos que geralmente diminuem
a porosidade total do solo. Bem, a macroporosidade é o volume ocupado pelos macroporos, ou seja, os poros com diâmetro maior que 0,05 milímetros. Os macroporos são mais importantes para aspectos como a infiltração da água do solo, das trocas gasosas entre o ar do solo e o ar atmosférico e a perda do excesso de água pela lixiviação. Então, o volume, a macroporosidade vai ser dado pelo volume de macroporos, pelo volume de solo, dado em centímetro cúbico de macroporos por centímetro cúbico de solo. Já a microporosidade é o volume ocupado pelos microporos, ou seja, os poros com menor diâmetro. Então, a microporosidade é dada pelo volume de microporos pelo volume de solo, dado então em centímetros cúbicos de microporos por centímetro cúbico de solo. Os microporos são importantes principalmente para a retenção da água do solo. Então, note que tanto macroporos quanto microporos são importantes. E a porosidade total também pode ser dada pela soma dos macroporos mais os microporos no solo. Já o espaço aéreo é o volume dos poros ocupado pelo ar do solo. Então, note que no caso do espaço aéreo, quem está no denominador não é o volume de solo, mas sim o volume de poros. Então, V ar ali é o volume de ar em centímetros cúbicos, V poros é o volume de poros no solo em centímetros cúbicos, e o espaço aéreo vai ser dado em centímetros cúbicos de ar por centímetro cúbico de poros. O espaço aéreo é a proporção do volume de poros ocupado pelo ar do solo. O espaço aéreo pode variar de 0 até 1. Por que pode variar de 0 até 1? Porque ele não se refere ao volume de solo, mas sim ao volume de poros. O que seria um solo com espaço aéreo 1? Seria um solo que está totalmente seco, ou seja, todos os poros estão sendo ocupados pelo ar. E o que é um solo com espaço aéreo 0? É um solo totalmente alagado, ou seja, todos os poros do solo estão sendo ocupados por água. Bem, a consistência do solo é um outro atributo morfológico do solo. A consistência diz respeito à dureza quando o solo está seco, a friabilidade quando está úmido e a plasticidade e a pegajosidade quando está molhado, ou seja, os diferentes estados de umidade do solo. Bem, a dureza, como é que a gente vai determinar ela? A gente vai pegar um torrão de solo seco, mais ou menos 3 a 4 centímetros, e tentar primeiro quebrar ele entre o polegar e o indicador. Se não conseguir, daí tentar quebrar ele com as duas mãos. Então, os graus de dureza variam de solto até extremamente duro. Um solo solto, eu não consigo nem segurar praticamente ele já se esfarela, esse torrão. Já um solo extremamente duro, mesmo com as duas mãos, eu não consigo quebrar ele. Bem, a friabilidade é parecida à determinação com a dureza, só que ao invés de a gente pegar um torrão de solo seco, a gente vai pegar um torrão de solo agora úmido e vai tentar também quebrar ele entre o polegar e o indicador e depois tentar reagrupar ele. A plasticidade a gente vai tentar fazer uma minhoquinha com solo molhado. Tá? Então a gente vai amassar bem a amostra de solo para ela perder a sua estrutura. Depois a gente vai tentar fazer uma minhoca e quanto mais fina essa minhoca, mais plástico é o solo. Então, é de acordo com essas determinações com o Manual Técnico de Pedologia do IBGE. Então, aqui a pessoa tentando ali fazer a minhoca com a mão, e depois, quanto mais fina ficar essa minhoca, mais plástico é o solo. Então, de acordo com o diâmetro dela. Então, tudo isso aí está bem descrito lá no Manual Técnico de Pedologia, com fotos lá do IBGE. Aqui um solo não plástico, nem consegui fazer minhoca, né? O solo já ligeiramente plástico, eu consigo fazer minhoquinha. E quanto mais fina essa minhoca, mais plástico é o solo. A pegajosidade, essa amostra de solo que eu tinha estava molhada, que eu amassei, agora eu vou apertar ela entre o polegar e o indicador e soltar. Então, o não pegajoso não vai grudar em um dos dedos, o ligeiramente pegajoso vai grudar em apenas um dos dedos, o pegajoso vai, a hora que eu soltar, vai ficar grudado um pouco em cada dedo. Então, aqui um exemplo, solo não pegajoso, ao soltar, ele não gruda em nenhum dos dedos. O ligeiramente pegajoso grudou apenas em um dos dedos. Bem, mas por que ocorrem esses diferentes graus de dureza, de friabilidade, de plasticidade e pegajosidade? É consequência de duas forças que ocorrem no solo, que são a adesão e a coesão. Bem, a coesão são as forças que ocorrem entre as partículas sólidas do solo.
Lembra que a gente já falou que as partículas de matéria mineral e matéria orgânica apresentam cargas. Então, essas cargas permitem que as partículas elas se atraiam entre si. A coesão vai ser máxima quando o solo está seco, tá? Então, quando não existem moléculas de água entre as partículas de solo. Então, se eu colocasse num gráfico, né, que os graus de umidade aqui no eixo X, tem ali seco, úmido, molhado e saturado, quando que a gente vai ter coesão máxima? Quando o solo está seco. E à medida que o solo se umedece em direção ao molhado, vai diminuindo a coesão. Pensem, quando que o solo é mais duro? Quando ele está seco. E à medida que eu vou umedecendo o solo, ele vai ficando cada vez menos duro, ou seja, vai diminuindo essa coesão. Então, se a gente fizer o preparo de solo, por exemplo, quando ele está muito seco, o que vai acontecer? Vai formar torrões muito grandes. Não é o ideal a gente fazer o preparo de solo com o solo excessivamente seco, porque a coesão vai ser muito elevada. Bem, já a adesão são as forças de atração entre as partículas sólidas do solo e a molécula de água. Porque a molécula de água, ela apresenta polaridade. Então, apresenta uma parte da molécula de água que é mais eletronegativa, uma parte da molécula da água que é mais um polo dela que é mais eletropositivo. Então, como a molécula de água é polar e também a gente tem cargas na superfície das partículas sólidas, minerais e orgânicas do solo, há uma atração também entre a molécula de água e essas partículas. Então, a adesão ela depende de que haja água no solo. E a adesão é máxima quando o solo está molhado. Então, se a gente pegar aqui num gráfico, enquanto a coesão ela diminui à medida que o solo vai se tornando úmido, a adesão é nula quando o solo está seco, ela vai aumentando quando o solo está úmido e vai chegando ao máximo quando o solo está molhado. Mas notem que a adesão diminui de novo quando o solo fica saturado. Então, na condição de molhado, a gente vai ter justamente a plasticidade e a pegajosidade. O solo vai grudar, o solo vai ficar mais maleável, né? Agora, excesso, a condição saturada não é uma condição ideal, por exemplo, para fazer um preparo de solo, entrar com uma máquina, um animal no terreno. Por quê? Porque na condição saturada a gente não vai ter nem adesão, nem coesão. E o que vai acontecer? O trator vai afundar. Então, no solo saturado, a baixa coesão, baixa adesão, e um trator, um animal, poderia estar afundando no solo. Bem, então, se nem a dureza é boa para a gente fazer preparo de solo, porque você vai ter máxima coesão, nem a condição molhada, porque você vai ter máxima adesão, vai grudar tudo, nem o saturado, porque daí vai afundar o trator. Então, a condição melhor para fazer um preparo de solo é quando o solo está úmido, porque está na condição de friabilidade. Então, ele não está nem muito seco, nem muito molhado, nem saturado. Então, aqui um preparo de solo feito numa condição de solo friável. Você tem baixa coesão, baixa adesão. Nota ali que você não forma torrões muito grandes, nem está grudando o solo no pneu do trator. Então, indicando que ele não está na condição molhado, nem está na condição muito seco. Bem, fatores que afetam a consistência do solo. A textura. Então, a textura, a mineralogia e a matéria orgânica são os fatores que vão afetar essas curvas de adesão e coesão, podendo deixar essas curvas mais altas ou mais baixas, fazendo com que os solos fiquem mais duros ou menos duros, mais pegajosos ou menos pegajosos. Bem, alguns efeitos da consistência a gente até comentou já, né? A questão do manejo e trafegabilidade do solo, também a resistência à penetração de raízes, né? Então, solos mais duros, muito firmes, eles vão resistir mais à penetração de raízes. E também a erodibilidade do solo, porque se por um lado o excesso de adesão e coesão prejudica o manejo e trafegabilidade e a resistência à penetração de raízes, por outro lado, pouca adesão e coesão também favorecem muito que o solo seja erodido. Um outro aspecto morfológico do solo é a estrutura do solo. Então, as partículas de areia, silta e argila, elas não estão soltas no solo. Elas formam, na verdade, estruturas. Então, formam agregados que são separados entre si por superfícies de fraqueza. Então, essas estruturas, morfologicamente, vão ser separadas em tipo, classe e grau de estrutura. Bem, vamos começar a falar, então, sobre o tipo de estrutura. O tipo de estrutura é a forma que a estrutura tem. Essa figura do Manual Técnico de Pedologia do IBGE, ela mostra para nós os diferentes tipos de estrutura que são encontrados nos solos. Vamos falar sobre os principais deles.
Estrutura granular, que é o melhor tipo de estrutura, ela favorece mais a infiltração da água no solo, favorece maior porosidade total, e é encontrado principalmente em horizontes do solo que tenham mais matéria orgânica ou que tenham mais óxido hidróxidos de ferro e de alumínio, vão favorecer esses componentes do solo a formação da estrutura granular. A estrutura em blocos angulares e blocos subangulares é bastante comum a gente encontrá-las no horizonte B e no horizonte C do solo, embora não sejam exclusivas desses dois horizontes. Elas têm uma forma, digamos assim, mais semelhante a um bloco, né? A estrutura prismática é uma estrutura que ela apresenta um aspecto mais vertical do que horizontal, né? Então, a estrutura prismática vai apresentar normalmente topos mais retos, né? Como vocês estão vendo aí no desenho e na foto. E a estrutura colunar também é uma estrutura mais vertical, que apresenta o topo um pouco mais arredondado. Então, note que as duas, a estrutura prismática e a estrutura colunar, apresentam-se mais verticais, contudo, a prismática tem um topo reto e a colunar um topo mais arredondado. A laminar já é uma estrutura mais horizontal. É uma estrutura que ela não favorece a infiltração da água, não favorece a penetração de raízes, não favorece as trocas gasosas. Ela pode ser natural do solo, muitas vezes herdada da estrutura de uma rocha sedimentar, que tenha laminação, ou de uma rocha metamórfica xistosa. Então, essas rochas podem eventualmente podem estar favorecendo a formação de uma estrutura laminar, principalmente no horizonte C do solo. Ou pode ser uma estrutura laminar causada pelo uso, né, do solo. Então, excessivo tráfego de máquinas, de animais ou de pessoas pode eventualmente estar causando uma estrutura laminar que não é natural do solo, mas que acabou se formando ali pela ação antrópica. Bem, tipo de estrutura grão simples é quando tem ausência de agregação ou as partículas de solo estão soltas, sem qualquer agregação. E maciça é quando também tem uma ausência de agregação, mas é um material maciço, né? Ele não é solto. Bem, enquanto o tipo da estrutura é a forma dela, a classe de estrutura é o tamanho dessa estrutura. Então, ela varia de muito pequena a muito grande, tá? Então, essas classes de estrutura têm lá uns desenhos do Manual Técnico de Pedologia que permitem que a gente, então, compare com esses tamanhos e verifique, então, qual que é a classe da estrutura. Aqui os desenhos para a estrutura laminar e granular, para a estrutura aqui em blocos, para a estrutura prismática. Todos esses desenhos estão lá, né, no tamanho adequado, lá no Manual Técnico de Pedologia do IBGE. Já o grau de estrutura, de acordo com o Manual Técnico de Pedologia do IBGE, é a proporção entre material agregado e não agregado na amostra de solo. Então, um grau de estrutura sem agregação, se não tem material agregado, as partículas de solo estão soltas. Então, é o caso aí dessa amostra, que o material está todo solto, sem agregação nenhuma. Estrutura fraca, tem pouco agregado e mais material solto na amostra de solo. Estrutura moderada, você vai ter mais pouco material solto e a maior parte agregados bem definidos. E estrutura forte, praticamente todo material agregado, sem nenhum material solto ali na amostra de solo. Então, é o caso dessa foto aqui. Bem, qual que é a importância da estrutura? Normalmente a estrutura vai deixar os solos argilosos menos duros e pegajosos e os solos arenosos menos soltos, ou seja, compensando um pouco os excessos de consistência. Também vai melhorar a distribuição entre macro e microporos no solo. Vai reduzir a erodibilidade do solo, porque as partículas estão agregadas, e vai aumentar a macroporosidade do solo, que também é importante. Bem, como é que vai formar a estrutura no solo? Primeiro tem que ter fatores que promovam a aproximação das partículas de areia, silto e argila, como as raízes, os organismos do solo, a desidratação do solo e a floculação das argilas, que nós falamos já hoje. E depois tem que ter fatores que vão conferir estabilidade à estrutura, ou seja, não adianta apenas as partículas do solo serem aproximadas, mas elas têm que ficar juntas. Então, a presença de argilas, de cátions ditrivalentes,
matéria orgânica no solo, micro-organismos de vegetação, são fatores que conferem estabilidade à estrutura do solo. Bem, além da avaliação morfológica, que é tipo, classe e grau de estrutura, também a gente pode avaliar em laboratório o que a gente chama de estabilidade de agregados, que é um procedimento analítico que é feito em laboratório. Vou aqui apenas mostrar para vocês uma demonstração simples do que é essa história da estabilidade. Não é o procedimento laboratorial, né? É apenas uma demonstração, tá? É uma demonstração didática. Aqui eu tenho 2 copos de Becker com água e do lado esquerdo e do lado direito amostras de solos diferentes, tá? Vou colocar agora essas amostras no copo de Becker. Observem que do lado esquerdo a amostra praticamente não se desmanchou e do lado direito ela já está se desmanchando. Então, indicando que ela tem menor estabilidade. Depois, pegar um bastão de vidro, agitar essa água e vou observar que na amostra da esquerda praticamente o solo continuou intacto e na amostra da direita o solo praticamente se desagregou todo. Ou seja, na amostra direita o solo tem menor estabilidade de agregados, é um solo que provavelmente é mais suscetível à erosão, é mais suscetível à compactação. Bem, o manejo do solo pode afetar a estrutura, inclusive destruindo a mesma se não for adequadamente conduzido. Então é importante conduzir o manejo do solo de maneira que ele não degrade a estrutura do solo. Bem, a gente falou então desses atributos morfológicos que são de ocorrência comum nos solos, ou seja, em todos os solos de uma determinada cor, textura, estrutura, porosidade, etc. Agora, vamos falar de alguns dos atributos morfológicos de ocorrência ocasional, ou seja, que ocorrem apenas em alguns solos. O primeiro deles é a serosidade. O que vem a ser a serosidade? Observem nessa foto esse brilho que aparece na superfície do agregado. Então, esse brilho é a argila que está depositada ali, que acabou se orientando essa argila e que dá esse brilho característico que a gente chama então de serosidade. Tá? Não é umidade, tá, gente? É a argila ali. Observa essa serosidade mesmo quando o solo está seco. Olha, observa aqui de novo na próxima foto também, esse brilho ali onde está indicado com a seta. E se a gente observar ela micromorfologicamente, ela é aquela que está indicado ali pela seta, que é essa argila depositada na superfície do agregado. Né? Então ela está orientada ali, por isso ela dá esse brilho. Essa é uma classe de solo, que a gente vai depois chamar ela de nitossolo, que é uma classe de solo onde é obrigatória a presença da serosidade. Então, a serosidade é um aspecto brilhante e seroso que pode ocorrer na superfície dos agregados devido à deposição de argila. A gente vai identificar, então, morfologicamente o grau e a quantidade dessa serosidade. A maioria dos solos não tem, mas ela pode ocorrer em alguns solos, como os nitossolos e alguns argissolos também. Bem, superfícies de fricção. Superfícies de fricção elas ocorrem em solos que apresentam muitas argilas 2:1 expansivas. Então, em função da presença dessas argilas 2:1 expansivas, o solo vai acabar tendo movimentos de expansão e contração. E devido a esses movimentos de contração e expansão, vão começar a aparecer superfícies alisadas na superfície dos agregados. Como vocês podem observar nessa foto ali, tá vendo que é uma superfície lisa. Até parece que eu passei ali a faca. Então, aquela superfície lisa é devido à expansão e contração dos agregados do solo, começam a se esfregar entre si e, consequentemente, criam essas superfícies lisas, que a gente vai chamar de superfícies de fricção, ou também chamadas de slick-and-sides. Aqui uma outra foto também mostra bem ali um slick-and-side, né? Normalmente eles estão inclinados em relação ao prumo do terreno. Ou seja, eles não são nem na horizontal nem na vertical, estão normalmente num ângulo de 45 graus. Aqui uma outra foto de um slick-and-side ali. Bem, as superfícies de fricção ou slick-and-sides são então superfícies alisadas, lustrosas e que muitas vezes apresentam estriamento. Dá até para perceber um pouquinho esse estriamento nessa foto aqui, ó. Parece umas listras, umas garras ali. Se fosse um gato tivesse passado ali a unha, né? Bem, então devido a esse atrito da massa de solo, sendo comum em solos com argilas 2:1 expansivas, né? A maioria dos solos, principalmente brasileiros, não tem slick-and-sides, porque a maior parte dos solos brasileiros não predominam argilas 2:1 expansivas. Mas ocorrem em alguns solos, como por exemplo a classe dos vertissolos.
Bem, cimentação é um aspecto que endurece, digamos assim, o solo. Parece um cimento o solo, sendo uma descrição assim mais grosseira, né? Então ali tem uma foto, tem ali aquelas camadas ali que vocês estão vendo, elas são bem cimentadas, então elas são bem endurecidas. Mesmo se eu colocar aquelas amostras ali na água, ela não vai desmanchar, né? É um material bem endurecido mesmo. Ali você tem um detalhe do que você via ali indicado pela seta, está visto agora na mão aqui agora. Então ali no caso desse solo aí, a cimentação é por ferro, né? Então o ferro está ali cimentando, manganês está ali cimentando essa camada ali do solo. Então a consistência quebradiça e dura, determinado por um agente cimentante, exceto argila minerais, tais como carbonato de cálcio, sílica, óxido de ferro, alumínio, etc. Então o material cimentado não desmancha com água e, felizmente, a maior parte dos solos não tem cimentação, né? Porque, é claro, é um fator limitante ao crescimento do sistema radicular, infiltração da água, trocas gasosas, etc. Bem, eflorescências de sais seria a cristalização de sais na superfície do solo ou dentro do perfil do solo. Então aqui vocês estão observando aquele branquinho ali na superfície do solo, são sais cristalizados. Então a água do solo evaporou, mas os componentes que estavam solúveis não evaporaram junto. E daí eles começam a cristalizar ali na superfície do solo. Então aqui uma área de eflorescências de sais. Normalmente tem poucas plantas que conseguem sobreviver nesses locais, porque eles têm alta salinidade. E a salinidade excessiva, ela prejudica a absorção de água pela planta devido ao potencial osmótico. Então as eflorescências são ocorrências de cristalização de sais, observáveis após o período seco, normalmente constituídas de cloreto de sódio, de sulfato de cálcio, magnésio, de sódio, ou seja, sais solúveis. Se tivesse precipitação, eles poderiam ser solubilizados. As eflorescências, é claro, são mais comuns em ambientes áridos ou semiáridos, onde a evaporação é maior que a precipitação. Bem, nódulos e concreções, eles até vão lembrar um pouco a cimentação, né? Porque são materiais endurecidos, mas não são contínuos. Eles são soltos, como se fosse um cascalho no solo. Então, essa aqui é a foto de nódulos e concreções que eu tirei uma vez. Então, note que parece um cascalho, mas não é um resíduo da rocha. É um material formado no próprio solo. Então, esses são corpos cimentados, normalmente arredondados, mas não sempre, que podem ser removidos intactos do solo. Eles não são contínuos como a cimentação. Então, eles têm origem pedogenética, ou seja, do próprio solo, e não devem ser confundidos com resíduos da decomposição da rocha. A maior parte dos solos não possuem, mas alguns têm nódulos e concreções. Presença de carbonatos também é um atributo que é observado normalmente em solos alcalinos, ou seja, com pH da solução do solo acima de 7. Então, são observados como manchas esbranquiçadas, que se eu pingar ácido, elas vão ter uma efervescência, né? Então, isso é característico desses solos que têm, então, carbonatos. Então, ao pingar o ácido, vai ter essa efervescência, como se observaram aqui na foto. Parece um antiácido, né? Que quando você toma, quando você está com com acidez no seu estômago. Bem, são mais comuns em solos alcalinos, ou seja, com pH maior que 7, não ocorrendo na maior parte dos solos brasileiros, que são ácidos. Presença de sulfetos vai ocorrer, por exemplo, em áreas de manguezal. Em áreas de manguezal, na maré alta, a água do mar entra, essa água do mar ela tem sulfatos. Dentro do solo, os micro-organismos do solo vão transformar esses sulfatos em sulfetos e normalmente vai dar um cheiro assim bem forte, como se fosse de ovo podre, né? Então, a presença desses sulfetos vai dar esse cheiro de ovo podre, que é muito característico, então, de áreas, por exemplo, de manguezais, né? Então, se a gente pegar essa amostra de solo do manguezal, deixar lá incubando no laboratório, não mais molhada, mas apenas úmida, eu vou perceber que após alguns dias ou uma semana, os pH dessa amostra vai baixar para menos de 3,5, ou seja, vai ficar bem ácido. Normalmente vai ocorrer sulfetos em áreas de manguezais, que é o mais comum, algumas áreas de pântanos, áreas de rochas sedimentares com sulfetos também. Bem, para terminar, como é que a gente faz a redação da morfologia do solo? Então, a gente vai fazer ela de uma maneira bem curta. Primeiro, a gente vai identificar o horizonte, aqui no caso desse exemplo, A1. Depois, a gente vai identificar a profundidade, nesse caso aqui, 0 a 10 centímetros, é a profundidade desse horizonte A1.
lembrando que profundidade e espessura não são sinônimos, né? Na sequência, a gente vai identificar a cor úmida, então ali preto é o nome da cor, identificado na carta de Mansell. 10YR é o matiz, o primeiro 2 ali é o valor e o 2 depois da barra é o croma. E essa cor determinada úmida, porque eu também posso determinar a cor seca. Então aqui bruno acinzentado escuro é a cor seca determinada pela carta de Mansell. 10YR é o matiz, 4 é o valor e 2 é o croma. Então a cor úmida e a cor seca. Ali muito argilosa é a textura do solo, a classe textural do solo. Agora ali moderada, forte, moderada a estrutura, moderada e forte é o grau de estrutura, pequena e média é a classe de estrutura, blocos angulares e subangulares é o tipo de estrutura. Na sequência ali a consistência, então dura, friável, plástica e pegajosa. Então dura é a consistência seca, friável é a consistência úmida, plástica e ligeiramente pegajosa é a consistência molhada. Então aqui eu tenho a descrição morfológica de um horizonte do solo. Bem, eu acho que era isso nesse conteúdo, gente, era um pouco extenso, mas falamos rapidamente então sobre os principais aspectos físicos e morfológicos do solo.